mais um momento do projeto CEA em Casa. Vamos falar de CEA e sustentabilidade. No final de 2019, demos início à campanha de óleo de cozinha usado. Assim, a gente ajuda, contribui, é útil para o trabalho social de nossa casa e ajuda muito ao meio ambiente. Então, essa campanha permanece. Se você puder, não jogue fora o seu óleo de cozinha usado. Traga para o CEA, deixe lá no pátio, que a nossa casa agradece. Hoje, o tema da palestra é perseverança. E a gente fica pensando, o que é perseverança? O que se entende por perseverança? Muitas vezes passa na nossa cabeça que perseverar é seguir no objetivo, permanecer sem sair da estrada, sem sair do que a gente tinha planejado. Perseverança é uma palavra grega, quer dizer persistir, autodeterminar, consistência, tenacidade. Será que somos persistentes? Será que perseveramos nos nossos objetivos? Perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Sabemos que habitamos um planeta de provas e expiações, então dificuldades e incômodos acontecem praticamente o tempo inteiro. E será que somos firmes? Somos mais fortes do que as dificuldades? Perseverança também é a virtude que contribui para o êxito na vida. E o que é êxito? Lá no livro O Ser Consciente, no capítulo que fala êxito e fracasso, o meu ainda é edição antiga, né? Tem um trechinho que eu retirei que diz assim: os homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se e, sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos, porém, a eles próprios impondo-se a autorrealização que lhes proporcionou saúde, mesmo quando enfermos, felicidade, embora perseguidos algumas vezes, e êxito, isto é, a vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. E aí você pode estar pensando, mas estamos longe de sermos parecidos, né? Estarmos no mesmo patamar evolutivo dessas pessoas que já realizam essa prática do bem, essa felicidade mesmo o mundo apedrejando, mesmo o mundo condenando, a saúde mesmo enfermos, né? Sim, estamos longe ainda, a maioria de nós estamos longe ainda de vivermos nesse patamar, mas não é esse o nosso objetivo? Não é nesse ponto que a gente almeja chegar um dia? E para isso precisa de perseverança, precisa de determinação. Sorrir, mesmo quando por dentro a gente percebe que estamos passando por tantas dificuldades, sorrir já é um começo, mesmo o coração chorando. E aí você fala, mas não é uma falsidade? Não, é você entender que eu preciso construir uma leveza na minha vida, eu preciso ser otimista, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, ter esperança de que tudo passa. E passa. Entender que o êxito na vida está completamente dissociado ao êxito material. Entender que o êxito é você finalizar uma encarnação e chegar no mundo espiritual de cabeça erguida, não por orgulho ou vaidade, mas porque você se esforçou para fazer o seu melhor. Não faltou esforço, não teve acomodação. Despertar dessa forma no mundo espiritual
é de uma leveza enorme. E precisamos trabalhar para que esse seja o nosso despertar. Mas encontramos obstáculos. Um dos obstáculos é o medo da mudança. Todo esforço desacostumado é penoso e dá uma ideia de incapacidade de avançar. Mudar, muitas vezes, assusta, porque o novo eu não conheço. Eu não estou bem, eu estou vivendo um momento difícil, mas esse momento difícil é o que eu sei, é o que eu conheço. Possibilidade de mudança é uma chance de tudo ser melhor do que é agora. Mas também tudo pode dar errado. E aí é que nasce o medo de ousar. Muitas vezes um outro obstáculo é o desânimo, porque a preguiça desestabiliza. E cá entre nós somos ainda preguiçosos. A preguiça alimenta a inércia, a gente fica paradinho, porque ser determinado implica em movimento, em movimentar-se. Será que eu quero me movimentar? Ou ainda espero que tudo caia no meu colo facilmente? Não tem jeito. Para se tornar uma pessoa melhor, necessita de movimento, necessita determinação. A rotina pode ser um grande obstáculo também, porque ela é uma forma automática do que já se sabe, do que já se conhece, né? E aí a gente tende a não caminhar. E muitas vezes boicotar o nosso desafio de mudar. Então a gente tem que também dar um rumo diferente à nossa rotina. É claro que necessitamos de rotinas, mas a gente pode mudar, alterar uma coisa ou outra, desde o horário de acordar até o que eu estou fazendo. Qual é o limite das nossas forças? Qual é o limite do trabalho? Está lá no Livro dos Espíritos a resposta. Procure. Mas o limite é o das nossas forças. Cada um vai ter um tempo necessário de trabalhar, de se movimentar. Muitas vezes, uma vida em movimento para alguém gira em torno de 8 horas, 9 horas, 10 horas. Outros não, mais, menos. É a mesma coisa a necessidade do descanso do corpo físico. Tem pessoas que com 5, 6 horas ela já desperta bem. Outras precisam de 8, outros de 10. Né? Então cada um tem o seu tempo. Mas o importante é a gente não deixar de movimentar, de não fugir das nossas metas. Né? Mas o que precisa para persistir? Como sair da teoria e entrar na prática? O que eu devo fazer para utilizar a perseverança, para viver a perseverança? Primeiro, saber aonde quer ir. Essa questão que a gente sempre fala na doutrina espírita, que é necessário a gente olhar para dentro de si e se conhecer, ela é fato, ela é real. Então eu vou dar um exemplo aleatório, tá? Não é isso que eu faço, não. Maledicência é apenas um exemplo. Eu não sou maledicente, ok? É um exemplo que eu vou estar trazendo aqui. Vamos imaginar que eu tenho olhado para dentro de mim e vi que a maledicência, o hábito de falar mal das pessoas, é algo que eu ainda faço, que eu sinto e que eu gosto. Mas aí o meu conflito acontece quando cada vez mais eu estudo a doutrina espírita e eu entendo que ser maledicente é destruidor, tanto para a minha vida como para as pessoas que estão à minha volta. Que ser maledicente, eu vou estar abrindo uma enorme janela para a aproximação de espíritos que ainda querem o meu mal e pensam parecido comigo. E aí eu entendo que não dá mais para ser maledicente. Então, aonde eu quero ir? Eu quero gradativamente superar a maledicência.
E quais são os benefícios que essa escolha vai trazer? É uma outra pergunta para a gente responder e trazer para a prática essa teoria toda. Quais os benefícios que essa escolha vai trazer? Bom, quando eu deixo de ser maledicente, eu afasto, eu tenho uma couraça de proteção, uma parede de proteção daqueles espíritos que são maledicentes ainda e que querem intensificar o que está dentro de mim. E conforme eu vou deixando de ser maledicente, eu vou abrindo portas para quem? Para amigos que vão estar cada vez mais me ajudando dos dois lados da vida. Ok. E quais são os planos para que isso aconteça? Quais são os planos para que eu deixe de ser maledicente? Eu tenho que usar a determinação, certo? Mas eu tenho que me planejar. Então, como eu vou fazer para deixar de ser maledicente? Numa conversa, quando eu começo a escutar pessoas falando mal um do outro, falando mal de pessoas públicas, falando mal de pessoas dentro da casa espírita ou em qualquer outro ambiente, dentro do âmbito familiar, com amigos, enfim, falando mal. O plano que eu vou criar para mim, que necessariamente não vai ser o mesmo plano que você vai criar, caso você sofra, né, também desse defeito, né, desse vício. O plano que eu vou criar, um dos planos é: me afasto, saio da conversa, não preciso ficar nesse ambiente. Outro plano interessante é: mudo o rumo da conversa, trago um outro assunto. E aí eu vou criando as minhas estratégias. Alguns momentos, pode ser que eu comece a falar, aqueles momentos que eu estou desatenta, como virou um vício, entrou no meu automatismo, e de repente, quando eu penso em começar a falar mal de alguém, eu silencio, respiro e converso. Converso comigo mesmo, não vou cair nessa armadilha de novo, porque quem constrói essa armadilha sou eu. E aí eu respiro, silencio e não falo. Um outro plano. Qual a atitude diante dos primeiros obstáculos? Porque os obstáculos, as pressões acontecem. Muitas vezes a pessoa chega, estimula que eu fale mal de alguém, porque isso acontece, né? Aquelas pessoas que adoram cutucar a gente para a gente cair. E qual a atitude diante desses obstáculos? Quando eu vejo que alguém está cutucando para que eu fale mal de outra pessoa ou concorde com ela. Ela está falando mal de alguém e eu concorde com ela. Então, o que fazer? Ficar atenta ao que está acontecendo e não participar. Mesmo que seja você dizer: olha, não quero entrar nessa conversa, isso não vai me fazer bem. Ser sincera com a pessoa, transparente. Muitas vezes a gente sofre, né, um outro obstáculo, né? A gente sofre uma injustiça de alguém. E aí a língua coça, porque você quer falar com a outra pessoa o que a outra fez de injusto comigo. E quando eu perceber que a língua está coçando para falar mal, respiro e penso: quantas vezes eu agi errado com outras pessoas? E eu gostaria que falassem mal de mim? Silenciar. Percebe que a atitude diante dos obstáculos vai exigir da gente nos observarmos. Observar o que a gente está sentindo, o que a gente está elaborando no nosso pensamento para falar. Então, a partir do momento que eu observo o que está acontecendo dentro de mim, eu consigo evitar de cair em mais uma armadilha. Outro ponto: quais os ajustes para continuar a caminhada? Porque parar de falar mal de alguém, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, não é algo fácil. Não tem um botãozinho que eu aperte aqui e agora eu só falo bem das pessoas, eu nem penso no mal, não existe isso. É um processo. E é um processo, como o nome mesmo já diz, né? É algo que tem altos e baixos. E muitas vezes a forma como eu estou me conduzindo
nessa minha busca de parar de falar mal de alguém, a forma como eu estou me conduzindo não está legal. Eu estou entendendo que ainda não era a melhor resposta, o melhor comportamento. E aí eu preciso ajustar isso daí. Rever o que deu certo na minha conduta, o que está dando certo e o que a experiência que eu vivi que não foi legal, e aí eu vou rever isso para evitar erros futuros. Uma última pergunta aqui: como gerenciar a ansiedade para chegar ao objetivo? Eu tenho esse objetivo de deixar de ser maledicente, mas às vezes a minha ansiedade, a minha vontade de chegar tão rápido ao êxito faz com que eu me atropele. E ao me atropelar, eu me frustro e aí eu posso cair e ter que recomeçar tudo de novo. Então, entender que mudar exige esforço, determinação, perseverança, mas acima de tudo paciência, porque é um passo de cada vez. Exige concentração de cada um de nós. Focalizar sua atenção sobre um único ponto e a partir daí buscar conquistá-lo. Porque quando eu foco muitas coisas ao mesmo tempo, a coisa fica complicada. Muitas vezes eu me perco. Então, um passo de cada vez, focando naquilo que eu quero modificar. É claro que quando a gente é sincero, transparente com a gente mesmo, a gente vai observando que não tem só um item em nós que a gente quer mudar. Existem vários. Assim como a gente também tem que entender que existem várias virtudes que a gente vai conquistando também, vai melhorando. Observe as coisas boas também que eu ando fazendo, pensando e sentindo, porque ela vai ser a base, o estímulo necessário para eu aguentar o tranco das coisas difíceis e complicadas que eu estou pensando em mudar. Então, concentração, não perder o meu foco. E é a encarnação inteira. No início é muito cansativo, né? A mente cansa, porque a gente tem que se observar o tempo inteiro. Mas, com o passar do tempo, a gente vai criando novos hábitos mais saudáveis, e tudo vai ficando mais fácil da gente mudando. Poucas são as coisas por si próprias impossíveis, e o que frequentemente falta é a constância. Eu estou lá no meu projeto de vida de me tornar uma pessoa melhor, e aí eu começo. Só que aí, eu caio, e eu preciso levantar e recomeçar. Então eu tenho que ter constância, eu tenho que ter aquela linha reta. Eu tenho um grande amigo, mas é tão amigo que se tornou um irmão do coração. E esse meu irmão do coração, ele disse uma vez uma coisa para mim que eu jamais esqueci. Eu repito para todo mundo, porque coisa boa a gente tem que repetir, né? E ele falou assim: a vida não é uma corrida de 50 metros, ela é uma maratona. E a gente tem que dosar o nosso fôlego. E isso é importantíssimo, isso ficou na minha cabeça e eu estou tentando aprender essa lição, né? Levando para a vida essa lição. Porque se a gente vai numa correria tentar mudar tudo que a gente detectou que está de ruim dentro da nossa vida, a gente perde o fôlego, porque é um processo longo. Não é só uma tomada de decisão para essa encarnação, é para a imortalidade afora. Então vamos dosar gradativamente o fôlego para que a gente possa de verdade ter essa constância, ter essa perseverança o tempo inteiro em nossas vidas? E para se ter êxito, eu tenho que crer em mim mesmo, eu tenho que acreditar nas minhas capacidades, eu tenho que me comprometer comigo mesmo e fazer, acreditar em mim, me comprometer, persistir e seguir adiante. No livro Fonte Viva de Emmanuel, no item 124, com o título Não Te Canses, eu separei trechos desse item que eu achei muito interessante, que diz assim: não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço.
Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Quando a gente decide mudar para melhor, a gente vai amadurecendo. E a consequência disso é como a gente vai influenciando as pessoas à nossa volta para melhor. A nossa mudança para melhor vai contagiando e vai influenciando no bem a mudança de outras pessoas. E a gente vai contribuindo para um mundo melhor. No texto Não Desista do Bem, que está na redação do Momento Espírita, tem um trechinho que eu separei também que eu achei interessante. Jamais duvide da força do bem, porque o mal não tem vida própria. Ele só se insinua quando o bem não está presente. O mal só existe porque está a ausência do bem ali. Faze o bem em toda parte com as mãos e com o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em teus braços como estrelas luminescentes em formas de mãos. Que possamos usar as nossas mãos e os nossos corações para fazer o bem o máximo que a gente puder, cuidando da gente e cuidando do nosso próximo. E eu quero encerrar lembrando um trecho de uma resposta dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos. A pergunta foi a 495 e é sobre anjos da guarda. E a resposta vem assim, vem falando dos nossos anjos da guarda. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nada vos separa desses amigos, que não podeis enxergar com os olhos carnais, mas dos quais recebeis em espírito os mais ternos impulsos e os conselhos mais sábios. Quando a nossa decisão é mudar para o bem, a determinação, a perseverança vai ser estimulada pelo menos por um grande amigo nosso, que é o nosso anjo da guarda. Ele está lá, desde sempre, nessa encarnação, nos incluindo, nos envolvendo, nos amparando, cuidando da gente. Se trilharmos o caminho do bem, maior vai ser a nossa percepção desse auxílio inestimável. E quanto mais fazemos o bem, construímos uma rede de amigos, encarnados e desencarnados. Uma rede de amigos. E pensa, que bacana vai ser quando a gente chegar do lado de lá, despertar, abrir os olhos e se deparar com inúmeros amigos que construímos no lado de lá da vida. Pensemos nisso. Um abraço no coração de todos.